babado na beija-flor, meu bem. Daqui a pouco, hein? Se essa canoa virar Pedro Mariano, o peru vai se afogar, Pedro Mariano. A gente tá de volta. Terça-feira gorda de carnaval, dia do seu direito. Fica à vontade para participar aqui do nosso programa. Hoje a gente está recebendo nossa querida amiga advogada, doutora Rosângela Vasconcelos, nos orientando aí sobre o acidente de trabalho. Mas não é porque é terça-feira gorda de carnaval que você vai deixar de participar desse concurso da Marabras e do Falando Nisso, que estão sorteando neste mês de fevereiro móveis para toda a sua cozinha. Para participar é muito fácil, olha só uma foto parecida. Você vai ligar no 9711-1313, você vai digitar a opção 1 para Falando Nisso, depois 1 novamente para concursos e responder o seguinte: qual a melhor receita para fazer a festa em casa neste carnaval? Soltar folia, fazer o quê? A resposta mais criativa vai levar uma cozinha da Marabras. Boa sorte para você. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Pois é, vamos voltar a falar sobre o seu direito, então, acidente de trabalho. E a gente já tem perguntinha no Face, né, Abel? Temos uma perguntinha super bacana, uma pessoa que não quis se identificar. Ela diz o seguinte: a epidemia adquirida no ambiente de trabalho, como por exemplo conjuntivite, é doença de trabalho também? Boa pergunta, Não, doença do trabalho não. Não. Não, Abel, doença do trabalho é uma outra coisa. É uma epidemia, foi adquirida no ambiente do trabalho, contaminou todo um departamento, é considerado acidente do trabalho. Agora, doença do trabalho é uma doença que é adquirida em razão de determinada atividade que você exerce. Por exemplo, o bancário. O bancário tem tendinite, né? E hoje a gente tem uma coisa que não precisa nem provar de perícia nem nada, tem o nexo técnico epidemiológico. Conforme a atividade da empresa e a atividade que a pessoa exerce, presumidamente a Previdência Social já reconhece como acidente de trabalho. Já sabe que acontece mesmo, Já né? sabe que acontece. Vamos lá que tem participação no Ligue Band, a gente pode soltar, Pedro Mariano. Boa tarde. Oi, Solange, tudo bem? Meu nome é Marcelo, aqui de Taubaté. Eu sou autônomo e presto serviço de eletricista. Se eu sofrer algum acidente dentro de empresa ou de alguma casa, como que eu fico? Boa pergunta. O autônomo, ele vai ter um acidente, os valores são os mesmos, só muda a espécie de benefício e certas garantias trabalhistas. Ele vai ter direito a um acidente de qualquer natureza, né? Mesmo ele prestando serviço dentro de uma empresa, ele está prestando serviço, mas ele é contribuinte individual. E o contribuinte individual, ele não tem o direito a acidente de trabalho, e sim a acidente de qualquer natureza. Entendi. Só muda a nomenclatura, mas os fins são os mesmos. São os mesmos, né? Abel, mais uma perguntinha, meu querido? Uma perguntinha muito interessante. Se logo depois do acidente de trabalho acontece a morte do segurado, como proceder? Por exemplo, o cara, vamos supor, esteja numa construção. A gente vê muito isso, né? Mortes, infelizmente, principalmente em obras, quando está fazendo aterramento, aquela coisa toda. Aí sofreu acidente e logo em seguida veio a morrer. A família tem direito à pensão por morte previdenciária, espécie de benefício 92. Como se fosse uma pensão por morte comum, aí você já, além do benefício previdenciário, o familiar pode promover uma ação contra a empresa, se realmente, se não foi uma imperícia do empregado, se foi realmente por culpa daquela empresa que não protegeu, que não deu os equipamentos de proteção suficiente. A família, mesmo a pessoa tendo falecida, a família pode ingressar em juízo e pedir uma indenização pela perda, porque aquele familiar deixou de existir, deixou de prover a família. Então, isso caracteriza um dano material e um dano moral também, porque ficou um membro da família sem dar assistência financeira dentro de casa. Vamos lá retomar essa questão do autônomo, né? Muitas vezes, a pessoa, por exemplo, ela trabalha fazendo bico de empreiteiro, de alguma coisa nesse sentido. Se esse acidente ocorrer e esse funcionário vier a morrer, não sendo funcionário daquela empreiteira, fazendo tal bico, mesmo assim a família ainda tem direito? Aí não, porque não houve culpa da empresa. A indenizatória, a responsabilidade civil é sempre quando aquele empregador contribuiu para aquela lesão, para aquela perturbação que aquele empregado teve, ou com uma redução de capacidade laboral dele, ou restou uma sequela. Quando não há culpa do empregador, aí não tem como mover uma indenização. Vamos supor que a pessoa more, vamos pegar Taubaté e a empresa seja em São José dos Campos. É muito comum, né? A gente tem bastante disso aqui na região. Nesse trajeto, na Via Dutra ou na Ayrton Senna, se acontecer um acidente... é considerado acidente itinerante, ou acidente de percurso, ou acidente de trajeto. Tem que ser rotineiramente para aquele empregado
aquele caminho. Se ele se desviar para alguma outra situação que seja de caráter pessoal dele, aí já não é mais acidente de trabalho. Tem que estar vindo direto para a empresa. Isso. O preso, por exemplo, Sol, é um caso atípico. O que está recluso em cadeia, se ele estiver prestando serviço remunerado e for contribuinte da Previdência Social, ele tem direito a um acidente de trabalho. O preso, às vezes, tem mais direitos do que o próprio contribuinte individual. Ganha. Agora, como é que prova, por exemplo, se a pessoa está num serviço pessoal? Vamos supor que ela tenha que levar algum documento em algum lugar para a empresa. Né, e dá aquela desviadinha. A empresa fala, não, ela teria que ter vindo direto para cá. E aí, como é que Boletim prova? de ocorrência. Boletim de ocorrência. Que vai ter o percurso dele, aonde foi o local. Geralmente, o processo criminal é sempre aonde ocorreu o fato. Então, se o fato ocorreu fora daquele caminho dele rotineiramente previsto, então não é considerado acidente de trabalho. Entendi. Eu quero Tá aí. fazer uma pergunta. Ok, Abel, vamos lá. Uma pergunta minha mesmo. Ai, Quando que começa a valer, por exemplo, assim, o fulano lá saiu da casa dele e foi pro trabalho. A partir de que momento que é considerado que ele tá indo pro trabalho e que ele tá voltando? Por exemplo, assim, eu tô vindo pra Band, aí eu sofri um acidente. É um acidente de trabalho? Porque Aí, é um acidente de percurso. se antes ele Mas parar na padaria. Exato. Não. Aí não. Então é considerado que eu fui da minha casa pra padaria. Se eu tiver saído da padaria pra Band, aí é É considerado. porque você desviou. Mas aí como é que a justiça avalia? Porque se você sofreu um acidente, ou foi atropelado, ou caiu da moto, ou bateu o carro, vai ter um boletim de ocorrência. E o boletim de ocorrência vai constar isso. Por exemplo, se você tiver caído dentro da padaria, Tá. o cara da padaria vai lavrar um boletim para ele se livrar daquele problema. Ele vai dizer, olha, ele escorregou dentro da padaria. Ele estava indo do trabalho, porque você tem aquela quantidade de minutos que é rotineira seu de casa para o trabalho. Tanto é que o fato da pessoa sair de casa para ir para o trabalho, você sabia que é considerado hora trabalhada? É, sim, senhora. É Mesmo quem bate considerado- o cartão saindo da Sim, empresa? Se você saiu, pegou um ônibus, você trabalha em qualquer fábrica, você pegou um ônibus e demorou 1 hora para chegar no seu local de trabalho, você passou por vários bairros para pegar outros colegas de trabalho. Aquele percurso que você fez até você bater o seu cartão é considerado como hora trabalhada e como hora extra se for sábado e domingo. Babado, hein? Mas olha, Isso eu aí é adoro uma, o programa porque a gente é uma aprende novidade, porque lá no escritório a gente tem feito muito isso, principalmente quem trabalha em fábrica, porque você está à disposição do seu patrão. E isso se for veículo da empresa. Tem muitos ônibus de fábrica que você entra, vai para dentro da empresa e aquele período que você está ali, você está à disposição do seu patrão. Você não fez mais nada, não sei Mesmo você tendo chegar... batido o cartão, a empresa pode alegar, não, ele estava fora, bateu o cartão. Não é bater o cartão, é o percurso que você Entendi. sai da sua casa até, vamos supor que você entra no trabalho às 7 horas, mas você mora lá em Eugênio de Mello. Sei, entendi. Um exemplo, até você chegar no seu trabalho às 7 horas, você passou por N bairros pegando E eu outros estou à colegas. disposição da empresa. Aquele período todo, se demorar 1 hora da sua casa até a hora que você bateu o cartão, é Nossa. considerado hora Na trabalhada. volta eu vou fazer uma As pergunta bafônica. empresas de São Paulo, com aquele trânsito de São Paulo, vão Exato. falir. Mas eu vou fazer uma pergunta dessa de trânsito na volta. A gente vai pro break, você não sai daí, porque você já sabe, né? Saiu daí, eu vou falar mal de você nesse carnaval, meu bem. A gente volta já. Só o trânsito.